exercício, entrar fundo nisso, não. Ó, então, Professor, eu acho que nesse caso vai faltar dados para a gente poder trabalhar. certo. O que que Vai eu posso... faltar dados, porque a gente não tem nenhuma empresa que, acredito, né, que não tem nenhuma empresa que vai fornecer, ó, nosso ano a gente vendeu sempre Entendi. a empresa que pelo menos passou os dados foi a professora Natália. Se usasse os dados dela para poder fazer essa sazonalidade do bem dela, talvez É. daria mais certo. Ó, mas deixa eu entender uma coisa. Pelos dados que eu vi que ela passou para vocês, tem valores anuais ali de entrada, entrada e saída. Não, acho que é só entrada de produto ou saída Só de produto. vendas, professora. Oi? Só de vendas, só de saídas. Pelo menos o que ela enviou para o meu grupo, né? Que Então, foi professora, referente às máquinas dela de 2018 e 2019. Tá. essa questão dos dados da Natália, ela só passou pro grupo dele. Pra gente, tipo, pro resto, acho que não. Só quem trabalhando com ela, né? Com a empresa dela. Não, Wayne, isso aí foi o sorteio que foi feito durante a aula de estatística. Aí depois eu mandei um e-mail para ela já poder mandar os dados. Ela já mandou no outro Ah, dia. Eu vou mandar referente ao mensagem para produto que ela. que ela te sorteou. Que, vo- Isso. que a gente tirou no sorteio. Tem que pedir esses Ah, dados para entendi. ela. Entendi. Então, aí, pelo que eu vi da tabela que ela me mandou, são, tipo assim, é um único dado mês a mês, é isso? Isso, Sora, de 2 anos, 2018 e 2019. Tá, então olha só. Não sei se vocês vão concordar comigo. Olhando assim de fora, né, de quem não tem uma visão da administração, se você tiver 2 anos de avaliação, você consegue, por exemplo, comparar um mês com o outro ou um ano com o outro. Você consegue fazer testes estatísticos de correlação para ver se, por exemplo, determinado mês, porque você vai ter mês a mês, né? Se a variação de determinado período tem influência, se correlaciona com a queda nas vendas de um mês para o outro, por exemplo. Ali dá para vocês trabalharem com média. O que mais? Ô, Frequência. professora, Ah, no caso eu estou trabalhando, eu estou usando esses dados, estou jogando tudo no Excel. Dá para fazer, quantos que de um ano para o outro vendeu a mais ou a menos? Isso aí dá para fazer. entendi. Né? Aí essa questão da média, eu vejo que dá para aplicar usando o desvio padrão que a senhora está passando para a gente, mês a Sim. mês. Dá para vocês fazerem cálculo de frequência? Sim. Então, ó, tendo cálculo de frequência, vocês conseguem fazer gráfico do tipo histograma. Dá para apresentar o polígono de frequência. Dá para fazer testes estatísticos, igual eu disse, de regressão, de correlação, de comparação de um ano com o outro, do total de vendas do ano com o total de vendas do outro ano. Dá para vocês fazerem uma comparação através de um teste que se chama teste T. Então, eu acredito que se vocês usarem os dados dela, fica mais fácil para vocês poderem desenvolver esse tipo de atividade. E, baseado nos resultados, vocês tomarem uma conclusão. O que vocês acham? Isso na atividade inovadora. Isso. Eu consegui entender, para mim eu estou de acordo, mas tem que ver com a maioria. E aí, pessoal, o que vocês me falam? Eu preciso que vocês me deem um feedback para a gente poder resolver isso. Professora, só para ver se eu entendi então, peraí. A atividade inovadora vai ser a pesquisa de sazonalidade com os dados da Natália, seria isso? E essa é a proposta que a gente está fazendo aqui agora. Ah, entendi, beleza. O que vocês acham? Ô, professora, isso vai ser sobre um produto específico? Cada um vai ter um produto ou vai ser sobre no geral? Então, ó, se vocês optarem por trabalhar com os dados que ela forneceu, então vai ser de acordo com o produto X que ela vai fornecer para gente. Ou para gente, para vocês, no caso. Tá, entendi. Obrigado.
E aí, pessoal, o que vocês me dizem? Todo mundo está de acordo? Estou vendo a maioria dizer que sim aqui. Beleza, então olha só. Voltando para aquele dia lá, vocês sabem então qual grupo ficou com qual produto naquele sorteio? Beleza. Então, eu me lembro que ela falou para vocês, assim que vocês tivessem um tempinho, né, para mandar uma mensagem para ela, que ela iria disponibilizar os dados para vocês. Ela me passou esses dados porque eu pedi para ela para eu poder ver como é que eu ia fazer. De repente, se alguém não tiver, só que eu preciso dar uma olhada, que eu olhei bem por cima assim, e eu não sei se ela discriminou produto a produto. O que eu posso tentar fazer para quem não tem esses valores é tentar olhar aqui, se eu tiver, desde que você saiba qual é o seu produto, eu te passar essa tabela. Certo? Então tá, então ó, ficamos combinados assim. Vocês podem me passar, eu acho mais fácil vocês me enviarem uma mensagem no ON, fica mais fácil, já fica tudo lá na pastinha de vocês. Quem não tiver esses dados e precisar deles, me manda essa mensagem que eu vou ver se eu tenho e já encaminho para vocês, tá? Então, ó, só para ficar entendido, essa avaliação parcial, então eu vou voltar aqui. A avaliação parcial, então, vai ficar em cima daquele primeiro trabalho que vocês me entregaram, tá? E agora, então, com os dados da Natália, vocês vão fazer essa atividade inovadora aqui, baseado nas análises estatísticas que a gente vem aprendendo, ok? Entendido agora? Entendido, professora. Tá, a data. Deixa eu dizer aqui para vocês. Ó, como vai ter mais esse trabalho da Natália, vocês acham que por volta do dia 14 de maio fica muito ruim? Ou 14 ou 20, né? O que vocês acham? Dia 20, estão falando, professora. Então tá, fica combinado então dia 20. Dia 20, então, vocês vão me entregar essa atividade inovadora. Como é que vai ser? Eu vou pegar, existe uma opção ali no ON que a gente consegue agendar essa entrega, tá? É na modalidade tarefa. Eu vou descrever, eu vou criar como se fosse um link, igual a gente cria aqui para as nossas aulas, e igual quando vocês baixam os arquivos que eu mando para vocês, eu vou deixar lá, atividade inovadora. Eu vou mandar, deixar essa mensagem disponível, eu vou reescrever isso aí para vocês não esquecerem, vou deixar a data lá colocada bonitinha, e vou programar então para vocês me enviarem essa atividade do dia 20 até, no máximo, meio-dia do dia posterior, do dia 21, tá? Passou esse período, acabou. Não dá mais para entregar, ok? Então, estamos combinados. Vamos começar a nossa aula. O que eu falei na aula passada mesmo? Vocês estão vendo minha tela aí? Sim. Beleza. O que eu comecei a falar para vocês? Você falou de variância, né? Isso. E o que é a variância? Aí que tá. É uma medida de dispersão. Isso, ela é uma medida de dispersão. O que significa isso?
Vocês querem que eu faça uma breve revisãozinha ou eu posso tocar? Faz uma breve revisão zona, professora. Então, tá bom. O que significa essa dispersão? Até agora, nós viemos estudando medidas que tendem a ter a distribuição delas leva em conta, né, o valor central daquela minha amostra, daquele conjunto de dados. Então, por isso que a gente estava estudando média, mediana, moda, quartis. Agora, quando nós entramos nessa questão da medida de dispersão, o próprio nome nos sugere algo, dispersão. Algo que está disperso é algo que está longe de alguma coisa. Nesse caso, essas medidas de dispersão, elas nos dão os valores relacionados ao quanto aqueles dados que eu tenho se distanciam da média. Eu vou utilizar esse grafiquinho aqui, ó. Eu ainda não terminei ele, mas pelo menos para vocês terem uma noção. Aqui, nós temos esses 5 números aqui. O 1, o 2, o 4, o 6 e o 7. Eu distribuí esses valores de 1 a 10 aqui como se fosse o nosso eixo X, tá? Fazendo a média destes valores aqui, eu tenho que a média deles é 4. Então, pontuei ele aqui, ó. A média é 4. Agora eu preciso arrastar essa outra bolinha para cá. O 2. E o 1. Então, olha só. Esses números são os que eu marquei aqui. Se vocês observarem a distância, né, do número 1 até a minha média, que é o número 4, eu estou chamando de D1. E qual é o valor desse D1? É 3, não é? A minha distância de 2 até 4, qual é esse valor? Por que 3, professora? 1 a 4. Ah, tá, entendi, beleza. O 4 é a minha média, tá? É a distância de cada valor em relação à minha média. D3 é 0, porque é a minha própria média, né? Eu não tenho uma distância entre elas, então é a minha própria média. O meu D4 é também 2. E o meu D5 é 3. O que eu quero mostrar aqui para vocês? Observem que, tanto para a direita quanto para a esquerda da minha média, eu tenho uma distância equidistante dos pontos. Tá? Ó, de 2 a 4 e de 6 a 4, eu tenho uma distância de 2 pontos. De 1 a 4 e de 7 a 4, eu tenho uma distância de 3 pontos. Se nós calcularmos a variância destas distâncias, eu vou encontrar qual é o valor que representa o quanto esses números se dispersam da média. Deu para entender? Sim ou não? Professora, Oi? licença, eu não entendi. Explica, por favor, de novo. Eu não entendi também.
aqui é só uma representação mais esquemática para vocês conseguirem enxergar o que é essa dispersão. Se eu pegar, ó, a minha média desta sequência de números é 4, certo? O que eu fiz aqui? Eu simplesmente peguei os meus valores e dispus aqui nessa reta. Sendo que esse eixo aqui, ó, que seria o meu eixo Y, está representando a minha média, que é o 4. O que eu coloquei? Eu coloquei apenas as distâncias dos números em relação à minha média. Então, eu tenho números que variam em 3 pontos em relação à média, e eu tenho números que variam 2 pontos em relação à média. Se eu pegar e calcular, fizer uma média dessas distâncias aqui, ó, vamos lá. Se eu quiser calcular a distância média desses valores, o que eu vou fazer? Eu vou achar a média entre eles. Então, eu vou pegar D1, somar com D2, somar com D3, somar com D4, somar com D5, D5. Por quê? São 5 valores. 1, 2, 3, 4, 5. Como eu quero calcular a média, eu estou somando todos os valores e eu vou dividir por 5, certo? Que é o número total que eu tenho. Então, aqui vai ficar, vou colocar assim, dn. Então, deu o D1 mais D2 mais D3 mais D4 mais D5 vai dar quanto aqui? Ó, eu vou ter 3 mais 2 mais 0, né? Porque o 4 é a minha própria média, então 0, mais 2 mais 3. 10, né? Eu tenho 10. Vou dividir isso por 5. Eu vou ter um valor de 2. 2, esse 2 é a distância média que eu tenho desses dados em relação à média. Deu para entender? Professora, eu não entendi o porquê que o meu D1 é 3. Porque aqui, ó, eu estou fazendo o cálculo da distância do número 1 em relação à minha média, que é 4. Ah, entendi. Até chegar à média, tem esses valores. 4 menos 2, 2. Esse valor aqui é o valor da distância que eu tenho desse meu valor em relação à minha média, que é 4. Que está representada aqui no centro. Certo? Uhum. Então, o que a gente fez aqui? Tendo os valores de cada distância, eu consegui, então, achar qual é a média desta distância. Então, eu posso dizer que estes valores aqui, eles têm uma distância de 2 pontos, de 2 valores, em relação à minha média, que é 4, baseado na distância média, tá? Aí, o que eu quero mostrar para vocês? O que significa uma variação ou uma dispersão? Eita, a bolinha aqui tá difícil de copiar. Se eu tiver, considere que esse eixo aqui central é a minha média. Eu vou escrever, tá? Porque para colocar o símbolo tá ruim. Eu tenho a minha média. Se eu tiver esses dados dispersos ou distribuídos desta forma aqui, ó.
Opa. Aqui, nessa primeira situação, eu tenho alguma dispersão desses valores em torno da média? Sim ou não? Não consegui Não? visualizar nesse gráfico, professora, nessa imagem. Alguns conseguem de um jeito, outros do outro. É assim mesmo. Ó, esquece valores. Olha só para as bolinhas. Nas bolinhas, quando eu olho para essa situação aqui, a disposição destas bolinhas aqui, elas apresentam alguma dispersão, alguma variação em torno da média? Não? Não, ó, a minha média está representada aqui por essa linha aqui, vertical. Ah, tá, entendi. Então, aqui, ó, eu posso dizer que a minha variabilidade é nula. Eu não tenho variabilidade aqui. Depois, se eu olhar para esta segunda situação aqui, eu tenho variabilidade dos dados em torno da média? Um pouco. Sim, ela é baixa se comparada com essa daqui. Sim. Então, essa variabilidade aqui, eu posso dizer que esses dados possuem uma variabilidade baixa. Por quê? Esses dados aqui, ó, eles estão variando pouco em relação à minha média. Tem um, inclusive, que é igual à minha média. Agora, quando eu olho para essa terceira situação aqui, esses dados apresentam uma grande variabilidade em torno da média. Quanto mais alta for a minha variabilidade, menos confiável é o meu resultado, tá? Por quê? Lembra que eu já falei várias vezes para vocês na questão da homogeneidade da amostra? Se a amostra ela apresenta uma homogeneidade melhor, né? Uma homogeneidade mais fiel, nós temos então uma confiabilidade maior nos meus dados. Por quê? Eles estão dispersando pouco em relação à minha média. No que a gente viu até agora, o nosso parâmetro de comparação era a média, a moda e a mediana. Eram medidas que estavam no centro. Por isso que se chamava medidas de tendência central. A gente calculava os valores dessas medidas. Agora, o que a gente vai estudar? Nós vamos estudar exatamente a variância, a variabilidade ou o desvio padrão destas amostras que estão aqui, destoando da minha medida central, que é a média. Nesse caso, o que a gente considera para esses tipos de análises é a média. Deu para entender agora? Deu para visualizar o que significa medidas de variação ou de dispersão? Deu. Então, vamos lá. Então, uma delas, né, que a gente começou a ver, é a variância. E a variância, assim como os demais que a gente vai ver, ela varia, então, em função da média. E eu tenho que observar se eu estou calculando uma variância amostral ou uma variância populacional. Porque o que vai mudar é a quantidade que eu vou considerar aqui, de amostra total, de valor total, para que eu possa realizar minha divisão, tá? Se a variância for amostral, então a fórmula da minha variância vai ser dividida por n menos 1. Se a minha variância for populacional, então a fórmula que eu tenho que aplicar considera somente o valor de n, certo?
Aqui, ó. É isso que eu estou mostrando para vocês. Nesse caso aqui, está sendo considerada uma variância o quê? Amostral? Amostral. Se fosse populacional, ela seria assim. Tá? Somente o N aqui seria considerado. Eu deixei anotado aqui embaixo, se vocês tiverem curiosidade, tiverem alguns dados, aí eu quiserem até mesmo treinar, aqueles dados eu fui conferir de novo e refiz as contas e realmente são os valores que a gente tinha feito em sala de aula, tá? Em aula. No Excel, para quem quiser fazer o teste, você tem que utilizar a função, ó, var.a. E aí, diante daquela sequência de dados, vocês conseguem calcular a variância. Deixa eu ver, eu deixei salvo isso. Aqui. Ver qual era aqui os dados. Ó, vamos pegar qualquer dado aqui, só para a gente praticar a formulinha. Então, eu quero calcular a variância. Então, vem aqui na função. Se eu quero a variância amostral, então, eu vou clicar aqui, ó. Esse P é de populacional, tá? A variância amostral, a variância da amostra. Essa é a variância. Se for a variância populacional, então eu vou somente considerar o valor total aqui, ó. Nessa daqui que é a amostral, ele considerou os valores 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores, que é o valor de N, menos 1. Para a variância populacional, ele vai considerar esses 6 valores aqui, não vai subtrair o menos 1. Então, ó, vamos ver aqui. Ó. Certo? Então, tá aí, ó, para vocês, quando precisarem fazer isso mais rápido, o cálculo da variância, então, no Excel é feito dessa forma. E aí vocês podem ficar estudando, né? Tipo, faz no Excel, depois aplica a fórmula para ver se vocês estão entendendo, para ver se vai dar certo. Então, essa aqui é a fórmula da variância. O que que ela nos mostra? Que eu tenho que somar. Aqui, ficou faltando um valorzinho aqui, ó. Esse FI é a frequência, tá? A frequência absoluta que a gente tem. Isso vai servir para quando a gente tiver dados agrupados, tá? Ou dados simples, mas que tenham quantidade de frequências absolutas. Então, nós temos que fazer o somatório, então, da frequência absoluta daquele valor multiplicado pelo meu valor da amostra, subtraído do valor da média. E isso aqui vai ser elevado ao quadrado. Essa operação aqui é dividida, então, quando for no caso de uma variância amostral, pelo valor total que eu tenho, menos 1. Foi isso que a gente fez nesses dados aqui, ó.
Vocês querem que eu faça de novo ou eu posso ir para frente? Faz, professora. Vamos lá. Vou copiar aqui, fica mais fácil. Acho que tem mais exercício que eu coloquei aí para frente. Vamos desconsiderar isso aqui, tá? Para não ficar confuso. Então, a gente vai considerar aqui medida e aqui quantidade. Então, pela formulinha, o que eu tenho que fazer? A primeira coisa, eu vou ter que ter a média, não vou? Porque eu vou ter que subtrair cada valor aqui da minha média. Então, vamos lá. Vamos calcular a média. Como que eu faço? Vamos fazer um por um aqui, para não ficar confuso? Sim. Ó, então vamos lá. É 33 vezes 1? Isso. Mais 34 vezes 2? Vou fazer na sequência para a gente não se perder, tá? Então, ó, o 33, mesmo que ele apareça nas outras linhas, vamos fazer um por um. Então, vai ficar 1, que é a frequência dele, que multiplica o 33. Depois, mais o 2, que multiplica o 34. Mais o 3, que multiplica o 33. Mais o 4, que multiplica o 32. E o 5, que multiplica o 33. Tudo isso eu tenho que dividir por quanto? Por 3? Pera. Não. Qual que é a quantidade total que eu tenho aqui, ó? Que seria as minhas Ah, tá. É 15, Sora. 15, né? Então, eu vou dividir aqui por 15. E aí? Quanto vai dar? Ó, 33 mais 68 mais 99 mais 2 vezes 4, 8, 128 mais 3 vezes 5, 15, 165. Isso dividido por 15. Eu cheguei a 32,8, né? 32,9. Não sei se a gente chegou a resultado diferente. Parece que na outra aula tinha dado outro valor. Ó, será que alguém calculou errado? Ó. Ah, tá. 32,86. Certo. 32,9. Vamos arredondar, né? 32,9 centímetros, no caso. Beleza, a gente já tem a média. Agora eu vou substituir o valor da média na minha fórmula aqui. Então, o que eu vou fazer? A minha variância vai ser o somatório das frequências entre o meu valor e a minha média elevada ao quadrado. Então, vamos lá. O primeiro valor vai ser 1, que multiplica xi, que é 33, menos o valor da média, que é 32,9. Ou esqueci do menos. Isso aqui ao quadrado. Professora, 1 o meu 1 é o quê mesmo? é a frequência. Frequência. Mais próxima linha.
2 vezes o 34 menos o 32,9. Isso também elevado ao quadrado. Ô, professora, só uma pergunta. Tem que fazer isso com todas as minhas medidas? Sim. Na outra vez, o que a gente fez? Eu acho que a gente já fez de uma maneira mais... Depois eu mostro aqui para vocês. Ou vocês fazem assim, ou fazem daquele outro jeito, tá? Quem tiver mais dificuldade, vai fazendo de um em um, para não se perder. Tá. 34, 3. 3 que multiplica 33 menos o valor da minha média, que é 32,9 ao quadrado. Professora, como que faz a leitura disso mesmo? É frequência É o vezes som, a média, você vai somar, né, certo? a frequência Sim. correspondente àquela linha que a gente está vendo aqui, né? Então, esse Uhum. x aqui é o meu valor que eu estou vendo, menos a Certo, minha média elevada ao quadrado. Então, certo. isso aqui, ó, vocês lembrem que é o somatório. Eu vou pegar sempre o valor da minha frequência com o meu valor menos a minha média elevado ao quadrado. E eu vou sempre fazer isso até o final, vou somar tudo que eu tiver. Essa conta aqui, nós temos que dividir, então, pelo valor total que eu tenho de números, menos 1. Certo? Entendido. Entendi. 4 multiplica 32 menos a média, 32,9 ao quadrado. E o último, 33 de novo. E é assim. 33 menos 32,9, isso ao quadrado. A gente conseguiu deixar tudo num quadrinho só aqui. Se eu diminuir um pouquinho, fica ruim para vocês enxergarem. Por exemplo, deixar assim, vai ficar ruim, né? Vou colocar aqui então. Deixa. Aí. Colocou tudo isso. E tudo isso aqui, nós vamos ter que dividir por n menos 1. O nosso n é quanto? 15, né? Vou colocar aqui 15 menos 1. E aí? Vamos lá. Alguém consegue fazer? Alguém quer tentar? Sim ou não? Ô, Nicolas, eu vi agora aqui. Deixa eu mostrar assim, porque às vezes tem pessoas que não enxergam se eu fizer tudo de uma vez, tá? Aí, de repente, se alguém tiver dúvida, já esclarece aqui. Ó, o que eu tenho que fazer aqui primeiro? Eu tenho que resolver a potência aqui, certo? Como é que vai ficar? 1 que multiplica 33. Agora eu quero que vocês me ajudem aí. 33 menos 32,9, o que deu, eleva ao quadrado. Deu 1,21? Ai, eu não sei. Vamos lá. Somando com 1 já ou não?
Não, peraí. 1,21 foi essa subtração aqui elevado ao quadrado? Não, eu já incluí o 1 já, que vem antes. Somei também. Não, você não vai somar, calma. Aqui você tem que, Ah, ó, tá, entendi. você tem que fazer a subtração, elevar ao quadrado, e aí você vai multiplicar por 1. O meu deu É 0,01. 0,01. É, o meu também. Ah, então deve ser isso. Vamos lá. 33 menos 32,9. Isso aqui é o quadrado. Tá, vezes 1. É isso mesmo. Então, 0,01. Mais 34 menos 32,9. Isso ao quadrado. Aí deu 1,21. Já vezes 2 ou não? Não, não fiz vezes 2, não. Aí Tá. fica 2,42. 2,42. Tá. Mais 33 menos 32,9. Esse valor ao quadrado. Deu 0,01 de novo. Multiplicado por Só que 3. eu não somei o 3, não. Então, vai dar 0,03, certo? Isso. Aqui vai dar Não, 0,9, né? não dá 0,9. 3,01? Não, você não está somando. A gente primeiro, ó, a gente está fazendo a subtração. Esse resultado a gente Sim. está levando ao quadrado. O resultado que deu, a gente está multiplicando por 3. A gente Ah, está tá, entendi. isso aqui primeiro. Tá certo. Aqui vai dar 0,9 ao quadrado, que dá 0,81, é isso? Isso. Vezes Isso. 4 dá 3,24. 3,24. E esse, 33. Professora, tem Oi? problema esse 3,24 ser negativo? Ó, presta atenção, ele não vai ser negativo porque você está elevando ao quadrado. Ah, entendi. Menos com menos dá mais. Isso. 33 menos 32,9 ao quadrado, né? 0,01. Vezes 5 já? Não, né? Não, aí fica Não. 0,05. 0,05. Tá. Isso tudo dividido por 14. No meu deu 0. Peraí. 0,41? Isso mesmo. O meu também. Maria, então bateu com da aula passada. Professora, mas a aula passada você não tinha colocado o F1 lá, que você pôs hoje. Acho que por isso, talvez. Mas, ó, a gente fez, Vol- Volta lá. a gente multiplicou assim, ó. Ah, é. Mas a média deu diferente, não deu? Aí A é outra, não é? opa. Ah, tá certo. Oh, desculpa, Aí, ó. bateu. Aqui, a gente foi fazendo, foi a mesma coisa, que eu fiz agrupando, tá vendo? Como o 33 apareceu uma, duas, três vezes. Aqui tem 5, 8, 9. O 33 apareceu 9 vezes. Então, eu já fui colocando direto. Certo? Certo. Sim. Aqui, fazendo dessa forma, assim, para quem não conseguiu visualizar, né? Aqui dá para ver bem. Entendido aqui a variância?
Aqui é do perímetro que a gente fez. Ó, Então, a leitura disso aí é que a variância dessa amostra é de 0,41 a média. do que da média? Da média. Ah, tá, entendi. Beleza. É uma medida de dispersão. Então, os Aham. meus dados aqui, ó, esses dados de medida, eles variam em 0,41 centímetros em relação à minha média de Ah, tá. Entendi. 6, tá? Beleza. Sempre guardem isso. O que a gente está vendo agora são medidas de dispersão. Tudo que a gente achar vai ser em comparação com a média, tá? Ó, mais um exercício. Esse é mais simples. Como que eu faço aqui? Tem que achar a média primeiro, né? Média. A média que dá para fazer de cabeça, né? Quanto que vai dar aqui? 10, 16, 21, é isso? Dá 5,25, não é? Isso. Não, ou não? Dividido por 4. O meu... Isso, Isso ó. mesmo. 21 dividido por 4, que vai dar 5,25. Beleza. Como que eu vou Essa aí é a calcular nossa média. a média, ó? Coloquei aqui, ó, média. A gente precisa sempre, inicia sempre com ela. Achou ela, você desenvolve o resto. Isso. Por quê? Certo. Nós precisamos comparar os valores que a gente tem em relação à média. Tá? Sim, a dispersão é sempre em relação à média. Faz sentido, Sura. Isso. Só que, ó, preste atenção aqui. Aqui, nesse exemplo, cadê ele? Nós estamos fazendo em relação a uma amostra, tá? Então, a gente usou Certo. N menos 1. Agora aqui, calcule a variância considerando uma população. Tá? Então, a formulinha aqui, ó, a única coisa que muda é que eu não vou subtrair o 1 aqui do N. Tá? Então, vamos Tá. lá. Como que eu vou calcular aqui? Aí você tem que pegar cada média, cada nota e tirar da média e levar ao quadrado? Isso. Como cada nota aqui está aparecendo uma única vez, Não precisa multiplicar. vocês sabem que eu tenho, né? É 1, está sendo multiplicado por 1. Sim. Então, eu vou fazer aqui 2 menos a minha média de 5,25 e vou elevar ao quadrado. Aí, deixa assim, depois eu faço de uma vez sem ficar ruim. O outro valor, 8 menos 5,25 e vou elevar ao quadrado. 5 menos 5,25, vou elevar ao quadrado. E o 6. Mais 6 menos 5,25 e vou elevar ao quadrado. Ai, caramba. E nós vamos dividir, então, por quanto? 4? Pelo total, no caso, né? Não. 4, isso, porque é pela população, tá? Ah, tá. Pela população, certo. Então, como é que vai ficar aqui? O S da variância, né? 2 menos 5,25 elevado ao quadrado. O meu deu 10,56. 2 pontos. O meu Mas também. Oh, 56. Beleza. 8 menos 5,25 elevado ao quadrado. o meu deu 7,56. 7,56. Mas não sei, vou fazer de novo. É isso mesmo. Esse aí? O meu também, deu isso aí. Beleza. Esse aqui vai dar
0,25 elevado ao quadrado. Deu 0,0625. É, meu também. E 1,25. Não, aqui não vai dar 1,25, aqui vai dar 0,75 ao quadrado. Deu 0,5625. Opa, 625. Somando tudo isso e dividindo por 4, dá? Deu 4,68 aí também? Isso, 4,68. Isso mesmo, 4,68. Fácil, não é? É, quando é menos assim, é melhor, assim. Quando Só não se repete tanto, né? Só que assim, a gente aprendeu a calcular frequências para dados agrupados, tá? E a gente consegue calcular a mediana para dados agrupados também. Então, ó, esse exemplo aqui. Esse, basicamente, se assemelha àquele dos centímetros lá que a gente fez. A De diferença é novo, que essa é uma população, não é uma amostra, né, Sora? isso, ó, é uma população. Então, vamos calcular a média. Certo. Primeira coisa, calcular a média. Eu até deixei aqui, ó, para a gente não esquecer. Só que dá para olhar e fazer a interpretação aí da tabelinha, né? Então, Sim. como é que eu faço aqui? 2 vezes 3, mais 3 vezes 5. Isso, mais 3 vezes 5. Mais 4. Professora, Foi. quando os números não se repetem muito, aí não dá para fazer direto, né? Quando os números não se repetem, É, a amostra da atividade anterior deu para fazer direto, porque o 33 se repetia 9 vezes. sim, Aí, no caso, quando não se repete, tem que fazer um por um. tem que fazer um por um. Ah, então tá bom. Porque você está vendo que cada um, né, vai ter a sua respectiva frequência. E aqui a gente não tem nenhum se repetindo. Tá bom, obrigada. Nada. 4 vezes 8 mais 5 multiplica 4. Isso tudo dividido por 20. Quanto que dá a média aqui? Aqui deu 3,65. 3. 3,65. Beleza. Eu não tenho a colinha da minha média aqui para saber quanto é que deu. O pessoal confirmou também no chat aqui, Sora. Beleza. Agora a gente vai aplicar aqui na formulinha da variância. Então, eu tenho meu primeiro valor, a frequência dele é 3. Vou multiplicar pelo meu valor, que é 2 menos 3,65, e vou elevar isso ao quadrado. Mais Certo. 3 que multiplica. Ou 3 não, 5. 5 que multiplica o 3 menos o 3,65 ao quadrado. Mais Certo. 8 que multiplica o 4 menos 3,65 ao quadrado. Mais 4 que multiplica o 5 menos 3,65 ao quadrado. Ai, que raiva desse número.
Isso tudo dividido por... Por 20, não é? No total. Por 20. Alguém já fez tudo? Não, eu pelo menos não sei outra pessoa. Então, vamos Eu lá. também não. Nem comecei, professor. 2 menos 3,65 ao quadrado, isso vezes 3. Aí deu 8,16. Confirmaram no chat também. Beleza. Mais 3 menos 3,65 ao quadrado vezes 5. Dois 2,11. Mandaram no chat também. 4 menos 3,65 ao quadrado vezes 8. O meu deu 0,98. Bateu aí? Não mandaram nada. Pera aí, foi que se perdeu. O Gustavo que se perdeu aqui, pera aí. Deu isso mesmo. A Rayane confirmou. 0,98. E o outro é 5 menos 3,65 ao quadrado vezes 4. O meu deu 7,29. Bateu? Isso mesmo, confirmaram. Agora vamos A Bia somar, também, tudo certo. tudo e dividir por 20. Então, eu vou ditar aí, vai 8,16 mais 2,11 mais 0,98 mais 7,29 divide por 20. Deu Ó, aqui eu cheguei em 0,927. Isso Peraí. mesmo. Isso. Confirmaram no chat também. 0 ponto? 927. 927. Isso mesmo. Então essa aí é a nossa variância. Variância em torno da população. Aqui, Média. ó. Da Variância população. da população em torno da média. Tá? Tá. Agora, só por A curiosidade. leitura é assim, né? Se a gente quisesse saber a variância amostral em torno da média, bastaria a gente dividir aqui por 19, tá? Porque é o N menos 1. Certo. Faz sentido. Eu não sei, Certo, professora. não sei quanto é que vai dar aí. Ai. Deu 0,97 Aí, ó, tá ou vendo? não? 0,975. Eu apontando Isso. pra cima, tá vendo? Ó? Isso mesmo. Por quê? Eu tirei um valor aqui. Certo. Alguém tem alguma pergunta? Nope. Professora, aí a questão da confiabilidade que a senhora falou. Ah, Tipo assim, o 4 se afasta mais da média do que o 3. Vamos supor, a média é 3,60. Não, tô falando coisa errada. O 8, vai no 8. Não, a questão da confiabilidade, eu tava com essa dúvida. A confiabilidade. eu não entendi a É sua diferente de um valor pro outro, né? Então, deixa eu pensar melhor que eu te explico o que é ela. Entendi a sua dúvida. Eu formulo a pergunta melhor, peraí. Pode continuar, eu vou pensando aqui. Não, pessoal, já são 10 horas. Tem mais uma tabelinha para a gente calcular, mas ó, agora tem dados agrupados em classe, então acho melhor a gente deixar isso para amanhã. Tá? Tá bom. Melhor. E aí a gente continua. Ó. Eu vou falar de desvio, vou entrar em desvio padrão, desvio médio, tá? Ô, professora, só vou avisar rapidinho aqui que a Gabi, a internet caiu, não sei, ela não conseguiu voltar, tá?
Tá bom.